A gente tem a célula jovem, o promelócito, e a célula madura, o segmentado. Mas cada célula dessa, ela passa por um processo de maturação. Então você pode encontrar na lâmina um promelócito mais jovem, um promelócito, vamos lá, um promelócito bebê, um promelócito adolescente e um promelócito adulto. Você pode encontrar dessas formas. Olá, meus amigos. Eu sou Tiago Alcântara. Eu sou Larissa Santana. E aí, pessoal, hoje, na resposta do desafio, eu estou muito bem acompanhado, ao lado da gatona aqui, Larissa Santana, e nós vamos responder as células que nós postamos para vocês, como a gente faz durante a semana, toda segunda-feira. Só que hoje eu estaria aqui com Larissa, e a gente vai estar acompanhando também as dúvidas que tiverem em relação às postagens, e a gente vai conversando e fazendo algumas orientações a vocês. A primeira célula que nós postamos, o primeiro campo que nós postamos foi esse campo aqui, o campo de um paciente com leucemia mieloide aguda M3, ou como diz Ângela, leucemia promelocítica aguda M3, que a gente fala LMA-M3. Aí ela diz que é LPA, leucemia promelocítica aguda M3. Mas no final das contas dá no mesmo. Não é não, Ângela? Então, a gente tem um paciente aí com essa alteração. Você consegue ver que a gente tem vários blastos com dois lóbulos, blastos bilobulados, com aquela característica que a gente chama da asa de borboleta. E ali a gente colocou em destaque uma setinha em uma estrutura. E aí a gente perguntou o que era aquela estrutura. Praticamente todo mundo acertou, né? E o que a gente tem ali é uma célula realmente em um processo de mitose. Separamos algumas respostas ali de algumas pessoas, botaram de célula em divisão, que foi a Emily Ribas, a Ellen também falou, Carolina falou, e Imajan Jude, uma mitose. Eu acho que isso aí não é do Brasil, não. Em relação a essa imagem, não teve assim dúvida, o pessoal acertou mesmo. Esse núcleo aí irregular, esse processo de mitose chamou muita atenção e o pessoal acertou. A gente não observou dúvida em relação a essa célula. E como o Thiago falou, é uma lâmina de um paciente com a LMA-M3, que é a promielocítica variante, a leucemia, que é hipogranular. Lembrando que a leucemia promielocítica normal, a M3, ela é hipergranular, tem aqueles promielócitos com muitos grânulos. E a principal característica, né, que chama muita atenção em relação a M3 variante são esses blastos com núcleo irregular, alguns binucleados e com esse formato de asa de borboleta. É como se você estivesse vendo de fato uma asa de borboleta. É verdade. E uma característica marcante, uma diferença que a gente vê também a nível de hemograma da M3 tradicional para a M3 variante, é o hemograma em si. Nesse caso aqui da M3 variante, a gente consegue ver que nesse campo a gente tem muitos blastos. Então a gente tem uma leucocitose muito grande, na maioria das vezes. E na M3 tradicional a gente tem leucopenia. É bem diferente, porque na M3, na variante, a gente tem as células sem grânulos, então elas conseguem ir para a circulação com maior facilidade. Já na M3 tradicional, por ser um promielócito anômalo, né, aquela célula com inúmeros grânulos, acaba que ele não consegue sair com facilidade para a circulação e a gente tem uma leucopenia, mas a medula óssea está pipocando lá de promielócitos anômalos. E é um resultado considerado muito importante, né? Sim, exatamente. Esses blastos promielocíticos é bastante hipergranular. Com esses grânulos todos, eles têm uma rigidez, eles são mais rígidos e têm essa dificuldade de sair da medula. Os pacientes que têm a leucemia promielocítica granular, eles têm um risco aumentado de desenvolver a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Isso porque os grânulos acabam ativando a coagulação. Se vocês estiverem com um caso desse na mão, pessoal, liga, comunica com o médico, conversa com o paciente porque é crítico e o paciente precisa de um atendimento médico, de uma atenção maior. É muito importante mesmo, a gente tem que estar bem ligado nesses casos. Quando você vê uma lâmina e você vê muitos promielócitos anômalos, cara, notifica logo, liga para o médico do paciente, liga para o paciente, manda ele para o hospital. Porque é uma das leucemias mais críticas que tem, que o paciente pode ter essa coagulação intravascular disseminada e morrer em minutos. Então é muito importante que esse contato seja feito com a maior brevidade possível. Então não vacila com esses casos de paciente, tá bom? E claro, você precisa estar com o olho preparado para reconhecer essas características, porque se você não conhece essa alteração, você não vai perceber que ela existe.
Então, quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. É o que a gente sempre está falando. Então, fica bem ligadinho nisso aí, tá bom? Então, aí a gente tem uma célula, né, em processo mitótico. E isso aí é um sinal de displasia, tá bom? Você vai colocar que existem células com sinais de displasia. Nesse caso aí, vocês conseguem perceber, olhando a célula e o citoplasma, você consegue perceber que realmente é um blasto em processo mitótico. E todos eles agrupados assim significa que teve uma divisão celular recente, todo mundo grudadinho. Isso também é uma característica das leucemias agudas, que os blastos eles costumam ficar muito próximos e todos eles muito parecidos. Então, fica bem ligadinho nisso aí. Parecido porque eles são clones neoplásicos, né? Eles vão ter uma característica muito semelhante um do outro. Diferente do que a gente observa, por exemplo, se fosse uma atipia linfocitária, que os linfócitos eles aparecem de diferentes formas na mesma lâmina. Exatamente. Se você for comparar essa lâmina, por exemplo, com a mononucleose, você vai perceber muito claramente que na mononucleose você vai ter vários linfócitos reativos de várias formas. Hiperbasofilia citoplasmática, núcleo e citoplasma irregular, basofilia intensa, basofilia branda, bilobulação. Então você vai perceber que existe uma variedade morfológica ali. E aqui não, a gente tem uma monotonia celular. Seguindo, o próximo campo que nós postamos foi esse campo aqui. Um campo bem interessante, com a célula grandona, bem grande. Percebe que a gente consegue colocar aí, se você for contar, umas 8 a 10 hemácias dentro dessa célula. Então é uma célula bastante grande. E aí, a gente tem aqui as respostas. Por exemplo, Ângela disse aqui, Ângela Time Atlas, um lindo linfócito reativo. Lindo, né, Ângela? Aí a gente teve aqui uma pessoa que falou Emily.Sá, um linfócito reativo meio feinho. Então, ele é bonito ou ele é feio? Pessoal, deixa aqui no comentário se esse linfócito reativo ele é bonito ou ele é feio. Eu tô com a Emily. A bichinha feia da peste. Eu tô com a Emily. Você não tô achando ele bonito não, pessoal. Hoje você tá muito generosa. Em relação aqui, surgiu uma dúvida sobre essa célula. Ficaram com dúvida se é uma célula imatura circulante. Ela disse que teria ali uma célula imatura circulante. Não, assim, eu acho que talvez ela tenha ficado com dúvidas que era uma célula imatura circulante, porque ela tinha tipo um nucleozinho aqui, né? E outro um esboçozinho de nucleo aqui. Só que não é, tá? É um linfócito reativo mesmo. Você percebe que existe uma intensa basofilia aqui no citoplasma. Quando eu falo intensa basofilia, eu tô falando que o citoplasma está bastante azul. O núcleo está com a cromatina bastante condensada, porém você tem regiões mais frouxas, que a gente chama de condensação em blocos, ou cromatina heterogênea. Então a gente tem aí uma célula com esse aspecto que é muito característico do linfócito reativo. Seguindo, nós postamos esse campo aqui. Esse aqui, na verdade, eu cortei, né? Coloquei um em cima e embaixo porque ficou muito longo aqui na imagem. Aí a gente ficaria estranho colocar aqui. Então a gente cortou, botou um em cima e embaixo. O daqui de cima, claramente, vocês conseguem perceber que nós temos também um linfócito reativo. Percebam que parece com aquele outro que a gente mostrou. A diferença é que esse está redondinho e o outro está com o núcleo esparramado e o citoplasma esparramado. Mas o aspecto do núcleo e do citoplasma é muito parecido, é praticamente o mesmo. Intensa basofilia, núcleo condensado com cromatina condensada em algumas regiões mais frouxas, mas é muito parecido com aquele. Se a gente colocasse um blasto aí do lado dessa imagem, vocês iam observar que a diferença de cromatina chama muita atenção. O blasto ele tem uma cromatina mais frouxa, mais espaçada. É clara a cromatina desse núcleo. A gente visualiza uma coloração de fato mais clara. E além disso, a basofilia do blasto ela é mais, como posso dizer, branda, sabe? Aquela basofilia bonita. Não tem essa intensa basofilia observada geralmente no linfócito reativo. Na maioria das vezes o blasto ele vem com uma basofilia mais discreta, mas ele pode, claro, vir assim. Mas, assim, tudo depende também da coloração, mas, assim, na maioria das vezes a gente consegue perceber ele com uma basofilia mais discreta. Rodrigo, Albuquerque, Rodrigo participou intensamente da Semana da Morfologia. Verdade. Ficou na cabeça. Parabéns, viu, Rodrigo? Ele disse ali, um linfócito reativo e um neutrófilo segmentado. Sim, o de baixo a gente consegue ver que a gente tem um neutrófilo e você vê que o lóbulo aqui está meio convoluto, uma partezinha em cima da outra, mas assim, tem várias fragmentações aqui, característica madura. A dúvida que o pessoal teve foi em relação a essa estrutura aqui. Algumas pessoas falaram que eram corpos de Dolly. Muitas pessoas falaram que era o corpo de Dolly, né? Exatamente. Agora, isso que a gente consegue perceber que não é. Isso aí foi apenas um defeito de coloração ou alguma estrutura que ficou aqui por cima. Não é o corpo de Dolly em si. Né? Ele fica mais espalhadinho assim, a coloração é um pouquinho mais puxada para o azul mais clarinho. E ali foi apenas um defeito de coloração a estrutura. Claro, você tem que avaliar o perfil como um todo. Exatamente. Geralmente a inclusão ela é maior, parece lateralizada, azulada.
a gente chama a atenção. E o que chama a atenção também em relação ao perfil da lâmina, lembrando que os corpúsculos de Dolly, geralmente eles aparecem em processos infecciosos graves, em queimaduras. Algumas vezes é difícil, mas a literatura traz que eles também podem aparecer até na gestação, mas na gestação a gente observa até células mais imaturas também, como meta, faz parte ali do processo, mas aí foi um artefato mesmo, pessoal, não é o corpúsculo de Dolly. E esse paciente aí, dessa foto, foi uma criança, um bebezinho, que é muito comum a gente ter linfócito reativo, a gente tinha no mesmo campo linfócito reativo e um segmentado, e nós decidimos trazer para vocês. Então, claro que vocês não tinham acesso às informações, quando vocês têm acesso à informação fica mais fácil. E na rotina é o que acontece com vocês, né? Você tem acesso aos dados do paciente, muitas vezes da clínica, mas aqui não, aqui vocês tiveram a imagem e aqui a gente bota para vocês para treinarem olhando as imagens mesmo, para vocês conseguirem avaliar as características. É isso aí, parabéns, Rodrigo. Seguindo, postamos esse campo aqui bastante interessante também, com várias coisas legais, né? E o que a gente tem aqui? O Ney falou assim, ó, promielócito, neutrófilo segmentado com granulações tóxicas, linfócito reativo, além de macroplaquetas e plaquetas gigantes. Então, só vamos aqui, tá? Primeiro, começando pelas plaquetas. A gente realmente tem macroplaquetas, né? Você consegue perceber ali que nós temos plaquetas grandes. Exatamente. Lembrando que a plaqueta, a gente geralmente observa em sangue periférico, em relação ao seu tamanho, macroplaquetas ou plaquetas gigantes e também a plaqueta do seu tamanho normal. Dificilmente a gente observa as plaquetas que têm o seu tamanho diminuído. As macroplaquetas são aquelas plaquetas que têm um tamanho aumentado, mas não chega ali a ultrapassar o tamanho da hemácia. Já as plaquetas gigantes, como o próprio nome diz, são aquelas plaquetas que têm um tamanho maior do que das hemácias. Nesse campo aí a gente consegue observar macroplaquetas. Não teve nenhuma plaqueta que passou o tamanho da hemácia para a gente considerar uma plaqueta gigante. Observem que essas plaquetas aí, apesar de terem seu tamanho aumentado, elas ainda estão menores do que as hemácias. Exatamente. Fica ligado nisso, Ney. Quando você estiver avaliando se é uma macroplaqueta ou uma plaqueta gigante, imagina essa plaqueta do lado da hemácia e ver se ela ultrapassou esse tamanho. Você percebe ali que ela não ultrapassou, beleza? Aqui a gente tem realmente um promielócito, olha o tamanho dessa célula gigante, com citoplasma com a basofilia aqui ainda discreta, com uma intensa granulação primária, o núcleo lateralizado, a cromatina tem regiões bastante frouxas, então aqui a gente tem um promielócitozão mesmo, bonitão. Essas granulações chamam bem a atenção, né? Logo quando a gente bate o olho na célula, essa granulação bastante intensa. É a granulação primária, né, que a gente chama, ou granulação inespecífica. Quando a gente fala inespecífica, é porque ele não é. A gente não tem como, olhando um promielócito, dizer se esse promielócito vai ser um segmentado, um basófilo ou um eosinófilo. A gente só tem como saber isso a partir do mielócito. Então aqui a gente chama de grânulos primários ou inespecíficos. Aqui do lado, clássico, claro, neutrófilo segmentado. Porém, esse segmentado está com as granulações tóxicas, granulações bem grosseiras ali no seu citoplasma. Importante que essa informação também vá para o laudo, né? Exatamente. Lembrando que as granulações grosseiras que aparecem nos neutrófilos são essas granulações primárias que se mantêm na célula devido a um acelerado processo de maturação. Quando a medula ela é o tempo todo requisitada a mandar granulócitos, elas acabam... Chega um momento que a medula ela acaba acelerando o processo de maturação e esses grânulos acabam permanecendo na célula porque não deu tempo maturar no período correto, no período adequado. Exatamente. Isso é informação importante. E aqui do lado, ó, essa célula que gerou muita dúvida. Muita gente falou que isso aqui era um linfócito reativo. Inclusive aqui, o Ney. Na verdade, aqui não é um linfócito reativo, tá? Aqui é um linfócito que ele foi exprimido ali, por isso ele está meio estranho assim. É um linfócito que se ele não tivesse ali sendo exprimido, ele estaria redondinho, bonitinho. Então aqui foi um linfócito típico, né? Mas também aqui algumas pessoas poderiam considerar, mas teria que avaliar o perfil. Será que os linfócitos estavam todos assim? Será que não tinha mais linfócito reativo de outra forma? Então a gente ia avaliando o perfil e chegando à conclusão que aqui é um linfócito típico. Exatamente, que às vezes a gente olhasse uma célula isolada pode gerar uma dúvida, mas o perfil celular, quando você está ali com a lâmina, ajuda bastante. Se você está na dúvida, é um linfócito reativo ou não, mas deixa eu observar como é que os linfócitos estão, qual é o padrão dos linfócitos aqui para esse paciente. Isso te ajuda bastante a diferenciar
se é uma célula ou outra. E isso é uma dica importante, por exemplo, quando você vai fazer uma contagem de uma lâmina, não é o ideal, não é que você pegue a lâmina e comece a contar descontroladamente com o dedo nervoso lá, não. Eu quero que você pegue a lâmina, dê uma passeada por toda a lâmina, avalie como é que está esse perfil da lâmina. Então, você pegou, o que você vai fazer? Você entrou no microscópio para ler a lâmina, pega lá, pode começar, pega a bota na de 40, dá uma passeada na lâmina, vê como é que está o ambiente, desce para de 100, olha como é que está o ambiente lá. Aí depois você começa a contar. Tá? Você vai lá, conta a sua lâmina, para você ter uma avaliação das características de todo o ambiente celular. Quando você faz isso, você já vai mais preparado para a avaliação das características morfológicas. Faz isso que você vai se dar muito bem. Em relação ao dedo nervoso, às vezes a pessoa vai logo na contagem diferencial, que se passa até na avaliação das outras séries. Porque é tão importante quanto você avaliar o leucograma, você precisa avaliar plaquetas e também hemácias. A morfologia da hemácia é importante, traz informações para o médico significativas se tiver ali alguma alteração. É isso aí. Vamos pro próximo campo. Aqui nesse campo aqui, meu irmão, que coisa maravilhosa, coisa linda. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóbulos. E um paciente com anemia megaloblástica. Aqui o Duca Ribeiro também participou com a gente da SM.2.0. Ele disse, o neutrófilo hipersegmentado, muito comum nas anemias por deficiência de B12 e folato, anemia megaloblástica. Antes era chamado de pleocariócitos, exatamente. Então a gente tem aí claramente um neutrófilo com a hipersegmentação. Ficou alguma dúvida lá no Telegram? As pessoas mandaram mensagens, a gente recebeu muitos e muitos comentários, a gente decidiu trazer o de Duca aqui, porque tem que escolher um, né? A gente escolheu um, trouxe o dele aqui que tá bonitinho, a gente trouxe para vocês, mas muita gente, praticamente todo mundo acertou, e não tem dúvida, assim, todo mundo disse aqui que realmente é uma hipersegmentação. Algumas pessoas confundem quando a gente tem neutrófilos hipersegmentados com apoptose, mas não, você percebe que estão bem definidinhos, não tem uma condensação exagerada, a picnose que a gente encontra na apoptose. E lembrando que na apoptose, o núcleo ele vai aparecer aqueles fragmentos mesmos, tipo várias bolinhas picnóticas com coloração bem intensa. Em relação à resposta dessa célula, aí o pessoal não teve dúvida, o pessoal jogou duro, todo mundo de parabéns. É uma hipersegmentação muito bonita, lembrando que os neutrófilos eles geralmente apresentam de 3 a 4 lóbulos. A maioria dos neutrófilos aparecem assim, esse, como o Thiago contou, aí tem os 9 lóbulos. É um neutrófilo hipersegmentado, importante de ser relatado também. É importante, ajuda o médico a chegar à conclusão diagnóstica. Se ele não suspeitar de uma anemia megaloblástica e o paciente está com a macrocitose lá e você diz que tem hipersegmentação, ele já vai passar a olhar para esse hemograma com outros olhos. Exatamente, já vai solicitar exames complementares, já vai pedir a dosagem de vitamina B12 e ácido fólico também. Caso ele não tenha pedido, né? Porque Exatamente, muitas vezes o cara sai pedindo tudo. Por exemplo, a gente pega um hemograma lá, o médico ele não suspeita de nada, ele vai pedindo pede ferroferritina, porque toda vez que ele vê anemia, ele pensa na anemia ferropriva. Então ele pede ferroferritina, ureia, creatinina, pede B12, pede folato, pede eletroforese, pede tudo. Então, isso é o mais comum disso acontecer. Exatamente. Seguindo, nós postamos esse campo aqui também. Acho que nessa semana a gente postou um bocado de promelose. Temos aqui uma célula bem grande e bonita. Essa aí tá bem característica. É um pró bem jovem. Pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Vamos lá. A gente tem a célula jovem, o promelócito, e a célula madura, o segmentado. Mas cada célula dessa, ela passa por um processo de maturação. Então você pode encontrar na lâmina um promelócito mais jovem, um promelócito, vamos lá, um promelócito bebê, um promelócito adolescente e um promelócito adulto. Você pode encontrar dessas formas. Quanto mais jovem, mais fácil vai ser de você perceber a presença do nucleolo. E o citoplasma vai estar mais azulado. Então, nesse caso aí, por exemplo, a gente tem um promelócito que o núcleo ainda não está lateralizado, está no centro. Você tem um nucleolozão ali no meio, porém você tem a hiperbasofilia aqui no citoplasma, você tem um citoplasma bastante basofílico, ó, intensa basofilia, e com um bocado de grânulos primários. Então aqui claramente a gente consegue ver que nós temos um promielo e um segmentado aqui embaixo. Você tem aqui um corte bem bonito aqui no meio. Ó. Então cortou, a gente passa a chamar de segmentado. E a Gi Biomed disse aqui, um promelócito e um segmentado. Parabéns, Gi, exatamente. Jogou duro. A característica aí do promelócito, esse citoplasma basófilo, esse nucleolo, gente, chama muita atenção na identificação do pró. Aí a gente ainda não tem uma área perinuclear tão evidente, porque como o Thiago falou, esse é um pró mais jovem, porque a célula pode passar por diferentes estágios. Vai ter o pró mais jovem, um pró
intermediário e um pró mais maduro, aquele que gera às vezes dúvidas se é um pró ou se já se considera um mielo. Aqui mesmo, ó, aqui em cima, a gente já consegue ver que está formando a região perinuclearzinha aqui, é evidente, né? Mas ainda não está claro, mas está formando aqui. Então é bem claro, a gente consegue ver aí. O pessoal mandou várias mensagens, tiveram algumas dúvidas, algumas pessoas confundiram, né? Por exemplo, algumas pessoas acharam que aquela célula ali era um mielócito, chamaram aqui de bastão, aqui de mielo. O mielo é um pouco menor, o citoplasma não é mais azul, na maioria das vezes ele já vai estar bem rosadinho. Exatamente, a gente pode até observar algumas áreas mais azuladas, mas a característica principal do mielócito é ter um citoplasma mais claro, mais acidófilo, do que esse daí que a gente observa. E a gente não consegue ver, tipo, na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente não vê nucleolo e mielo. Eu não digo 100% porque não é mato, vocês sabem, né? Nem sempre, nem nunca. Mas, não, normalmente a gente não encontra. E a gente tem uma segmentaçãozinha, então. Ele está com um processo de transição, você puxa para o mais maduro. A ideia é que você faça isso, que você acaba padronizando. E importante, se você faz isso uma vez, você tem que fazer isso sempre. E padronizar com a sua equipe. Quem libera a lâmina lá no seu laboratório, todos precisam falar a mesma língua, para de manhã você não falar uma coisa, de tarde seu colega pegar e falar outra coisa diferente. Beleza? Fica bem ligadinho nessa dica. Importante. Seguindo, nós postamos esse campo aqui e a gente decidiu trazer a resposta do nosso querido Paulo, bioquímico, que esteve na live com a gente aqui, falando exatamente sobre síndrome mielodisplásica. Então a gente fez uma homenagem a ele, trazendo essas células para vocês avaliarem. E o que ele disse ali, ó. Aí tem, viu? Uma segmentação bizarra essa no... Ele falou assim, que segmentação bizarra é essa no monócito? E cadê o citoplasma desse neutrófilo? Então ele está dizendo, ele não deu a resposta, mas ele deu uma dica para as pessoas falarem ali. Ele está dizendo, ó, o monócito está com um núcleo bizarro e você consegue até ver um citoplasma mais basalfílico, discretinho assim, que não é comum. Um núcleo bem bizarro mesmo. E aqui embaixo, cadê a granulação? Tá vendo? Quando a gente não vê a granulação, ele fica assim, parecendo que está nu. Né? Parece que ele fica nu. Então a gente tem aqui, ó. Você vê que é uma célula madura, que tem uma segmentaçãozinha aqui no meio, é um neutrófilo segmentado, porém ele está com hipogranulação. E aqui em cima nós temos um monócito com displasia. Exatamente. Com esse núcleo bizarro, não é comum a gente observar esse tipo de núcleo no monócito. E apesar de ser uma célula grande também, o monócito é o maior leucócito do sangue periférico, esse daí ele está muito grande também. E o citoplasma, pessoal, do monócito, geralmente ele tem aquela poeirinha, um citoplasma meio sujo. Aí a gente já observa uma célula que, apesar de ter um citoplasma acinzentado, esse citoplasma está mais limpo. E o monócito geralmente não aparece assim. É como se o citoplasma do monócito tivesse um aspecto de vidro fosco. A gente geralmente observa. E embaixo a gente tem esse neutrófilo, que quando ele aparece assim tem um problema com ele. Tá faltando a roupa, não dá. Mas a gente observa que tem ali um citoplasma dele, uma parte não tem grânulos, e a gente vê um pouquinho de grânulos ainda, mas tem uma quantidade reduzida, é um neutrófilo hipogranular. E isso é muito importante que você coloque no laudo. Coloca lá a presença de hipogranulação em neutrófilos segmentados ou em alguns neutrófilos, em raros neutrófilos, coloca no laudo. É muito importante. E em cima tem também a displasia em monócitos que você também vai colocar no laudo. Presença de monócitos com características displásicas ou com sinais de displasia. É importante que você coloque no laudo porque se o médico não suspeitar, ele vai começar a suspeitar a partir do seu laudo. Então é muito importante que você faça isso. Tá? Essas alterações, pessoal, costumo dizer que é muito importante. Se você deixar de reportar uma hipogranulação no laudo em um paciente que pode estar com a síndrome mielodisplásica ali, é um grave crime. A gente está cometendo um crime se a gente não reporta a hipogranulação no laudo, porque o médico, se por exemplo, é como eu costumo dar esse exemplo, é como se você tivesse, por exemplo, imaginando a polícia indo combater o crime, o pessoal lá todo armado, as bactérias todas armadas, e o leucócito, que devia estar com a arma também para combater, estava sem a arma, porque ele não tem os grânulos funcionando ali, está sem grânulos, então ele não consegue combater. Então é muito importante que você bote isso no laudo, tá bom? Fica bem atento nisso aí, não deixa passar. Exatamente, é um caso que a medula está dando sinais, né, que tipo, alguma coisa não está certa, as células elas não estão aparecendo com a sua morfologia normal, sua morfologia característica, a gente tem células aí displásicas, já está chamando a atenção e deve ser investigado esse processo, o porquê dessas células estarem
assim, com essa displasia. E quando você coloca isso, o médico começa a suspeitar. Ó, tem um problema de displasia, será que é uma síndrome mielodisplásica? Será que está acontecendo alguma... Pode acontecer também na leucemia? Então ele começa a suspeitar e começa a investigar mais a fundo. Então não deixa passar não, por favor. Vá. Pra ver o que tá acontecendo. Né? O paciente depende muito da gente, o médico não tem como saber isso sem a gente dizer. Então depende muito da gente, depende do olho. Então não deixa passar não, querido. Ou querida. Seguindo... Esse campo aqui, eu trouxe ela traduziu ali embaixo, ela disse, eu acho que foi em árabe, é uma coisa ali, tá escrito ali em cima em uma língua que eu não consigo entender, eu acho que pode ser peça também. Eu entendi, a única coisa que eu entendi foi que ela gostou, que ela achou bonito que o coraçãozinho, o olho ali. Mas depois ela botou em inglês aqui, promelost and band meta, então ela tá dizendo que é um promelócito e bastão ou meta, transição, ela tá dizendo ali. Então, já ajudou, já ficou mais fácil. Sim. Agora, olha o tamanho dessa criança. Praticamente do mesmo tamanho da outra célula. Então, aqui embaixo a gente tem claramente também mais um. A gente já tem 3 ou 4 promelócitos nessa semana. Mais um promelócito bem bonito. Semana do Pro. Semana do Pro. Com uma basofilia aqui no citoplasma, uma basofilia mais bonita. Percebe que esse já é um Pro mais velho do que aquele outro Pro que a gente viu? É um Pro mais velho, não tá com o núcleo não está no meio. O núcleo não está tão evidente, já tem um pouco menos de granulação primária. Mas a gente tem uma intensa granulação primária ainda aqui. O núcleo está lateralizado, com cromatina frouxa. A gente consegue ver no cléolo. Então aqui, promelócito. A dúvida maior foi aqui em cima, né? As pessoas estavam chamando de bastão, meta. Aqui, pessoal, eu ainda considero um meta, tá? Tá muito grande, muito gordinho. Sim. Tá muito grande, muito gordinho. Então, mas aí você teria que avaliar o perfil da lâmina, ver como é que estava o seu perfil, ver como é que estavam as características do promielo na lâmina, como é que estavam as características do bastão, que aí você chega à conclusão de qual é a célula. Mas, por exemplo, se você chamasse de bastão ou meta nessas condições, não ia mudar muita coisa não pro paciente no laudo, tá? Então, a dúvida principal foi essa, né? Eu acho que as pessoas não confundiram muito o daqui de baixo com o mielo também, tá mais com característica de pro mesmo. Mas ainda tiveram algumas dúvidas em relação ao promielo. Algumas pessoas acharam que era o mielócito. Chamou que mielócito. Não, o mielócito ele é um pouco menor. Como a gente já falou, né? As características que a gente falou anteriormente. E aqui foi um paciente com leucemia mieloide crônica, um LMC, que é muito comum de a gente ter um desvio ali importante, a gente ter mais células imaturas, então é muito comum de a gente ter esse perfil de células, e por isso tem um meta gigante ali, né? O meta tá bem grandão, que também é um sinal de displasia. Exatamente. E essas foram as células do desafio da semana, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos continuar postando aqui durante a semana várias imagens pra gente estar discutindo na próxima semana, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente. Ou, às vezes a gente não consegue responder aqui. E também eu não gosto de escrever. Eu não gosto. A gente não gosta muito de escrever. Manda então, no direct. Manda no direct. Mais do que... manda no direct lá, que aí a gente manda um áudio, fica mais rápido. Eu não gosto de escrever. Então, bom? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.